Com certeza você já ouviu falar no sommelier, aquele especialista que sabe indicar o vinho certo para cada ocasião. Mas o que você não sabe é que existe um especialista para chocolate. Eu estou me referindo ao Chocomelier. E será este o tema de hoje no Alta Conexão. O chocolate era originalmente uma bebida tomada pelos indígenas e feita com 100% de cacau. Para os colonizadores europeus e para nós também, o chocolate era amargo demais. Mas logo o homem branco aprendeu a colocar um pouco de açúcar de cana e resolveu este problema. Mariana, como nasceu a ideia da Chianti Chocomelier? Bom, minha principal inspiração é sempre meu amor pelo chocolate. Então, desde que eu me entendo por gente, eu amo textura, sabor, combinações e eu fui buscar nos vinhos e azeites que eu trago a inspiração para enaltecer os sabores do bombom. Qual é o residual das pessoas que vêm aqui e experimentam esse blend, essa mistura do vinho com o chocolate? Bom, o que elas me dizem é que elas encontram o sabor que elas tanto estavam procurando. Então, cada pessoa pode escolher o seu vinho de preferência, o seu sabor de preferência e encontrar uma terceira combinação, que é o matching perfeito do vinho de chocolate. Mariana, qual foi o grande desafio, a grande dificuldade de implementar uma coisa tão inovadora, ao mesmo tempo tão gostosa? O desafio principal é a ortodoxia que as pessoas têm em relação a combinações, né? Elas estão muito acostumadas a ficar na zona de conforto em relação a sabores e texturas e combinações. O que a gente faz aqui é uma proposta de desmistificar tudo isso. Então a gente leva um vinho que ela conhece, mas com um bombom que ela nunca ouviu falar. Eu queria que você comentasse um pouquinho das harmonizações, das que você prefere ou das que os clientes preferem. Ótimo. A principal coisa de uma degustação é entender se ele é de equilíbrio ou de contraste. Então, quando você tem um vinho extremamente cítrico, você pode oferecê-lo com um bombom de limão siciliano, por exemplo, que vai acentuar essa acidez. Então, a pessoa vai, de cara, entender o que é uma harmonização. Algumas harmonizações são mais complexas porque elas são de contraste ou muito suaves, como, por exemplo, uma trufa de rosas, com um vinho que tem rosas no final. Então, o seu paladar já tem que estar mais apurado. Agora, o maior desafio era fazer esta bebida aguentar as longas viagens de navio, do México para a Europa. Então, foi adotada uma forma de preparo que já era conhecida dos guerreiros astecas durante as longas jornadas. Chocolates em forma de biscoitos ou tabletes, que no momento do consumo eram derretidos em água. Mariana, agora vamos degustar, provar, estou bastante curioso aqui. Claro. E vou tentar expressar o meu sentimento para vocês. Bom, o que eu faço primeiro? A degustação, interessante é que ela é uma evolução. Ela não acontece na primeira mordida e nem no primeiro gole de vinho. Ok. Então, o que é legal, eu vou guiar você nessa experiência. A primeira coisa que a gente vai fazer é um gole do vinho. Ok. Esse é um Riesling bem cítrico. E logo depois a gente vai dar uma mordida no bombom. Esse é uma trufa de limão siciliano e manjericão. Mais um gole do vinho. Perceba como o sabor começa a mudar, tanto do bombom quanto do vinho. Deixa eu falar, uma experiência deliciosa. A harmonia acontece e se torna uma grande experiência. É para continuar. Continua. Não vou perder essa oportunidade, esse sacrifício. Para tornar esta entrevista mais interessante, eu fiz questão de convidar dois especialistas da gastronomia. Gabriel, na sua opinião, uma experiência como essa, pelo fato de ela ser democrática, de ela ser acessível, que as pessoas possam de fato vivê-la, é uma experiência mais importante? Sem a menor dúvida. Eu já havia vivido e eu acredito que tudo que traz novidade no mundo gastronômico, de forma democrática, é muito mais fácil de ser disseminado e tornado um pouco mais próximo das pessoas e da nossa realidade. Se você quiser ver este e outros programas Alta Conexão, acesse band.com.br/Alta Conexão. Aileen, qual é a sua visão com relação a uma experiência tão inusitada como essa? Bom, a gastronomia ela tem que ser inusitada, ela tem que ser fora
da zona de conforto, como foi falado, porque senão você acaba comendo e fazendo as mesmas coisas toda a história da eternidade, toda a história da humanidade. Então, eu acho muito interessante esse tipo de combinação para fazer as pessoas começarem a ficar mais atentas ao que elas comem, aos sabores que elas sentem, e não comer como algo automático, é comer como uma fonte de prazer e de conhecimento e cultural também. Saber de onde veio o vinho, como foi feito o chocolate. Então, eu acho que esse tipo de degustação é legal, tanto pelo prazer gastronômico quanto por um aprendizado. Entender o que te inspira a criar tantos chocolates, tantos sabores e tantos formatos diferentes? Bom, primeiro, o que a gente já tinha comentado da paixão pelas texturas, né? Então, a gente tem, por exemplo, nessa redoma, texturas completamente novas e sabores inusitados, todos pensados para a primavera. Quer dizer que você trabalha por coleção, é isso? Quer dizer, lançamento? Lançamento de primavera, como por exemplo a trufa de jasmim, que é a melhor textura de trufa que a gente tem na loja. Você está feliz com o negócio, Maria? Perfeitamente, é o que eu digo, que eu encontrei o meu sabor e a minha paixão dentro dessa loja. O que vale a pena a gente reiterar, né, Mariana? É que essa não é uma degustação cara, não é uma experiência cara. Que ela de fato oferece algo de diferenciado, porém de forma democrática e acessível. Olha só que curioso, por quase 100 anos, o preparo da bebida permaneceu como segredo espanhol e apenas a aristocracia local tinha acesso ao chocolate. Mas depois, o produto virou mania pela Europa, onde surgiram diversos estabelecimentos chamados de Casa de Chocolate. Posso convidar vocês para a gente poder degustar? Claro, a gente tem aqui um bombom de Grana Padano, né? Que é um queijo italiano. E daí a gente tem um vinho fortificado grego. Então a ideia é que é um vinho um pouco mais forte, mais encorpado, mais licoroso, para ver a sensação que vai causar com esse salgadinho do Grana Padano dentro da untuosidade do chocolate. Porque pelo que eu sei, pelo que eu aprendi, tem que começar com vinho. Então, sim, senhora, vamos ao gole. As mulheres mandam. Saúde. Completamente fora do tradicional. E até para quem conhece um pouco mais de harmonização, o que eu acho interessante em harmonizar chocolate com vinho, é que aqui a gente não está falando de vinho exclusivamente doce, de moscatel, a gente está falando de todos os tipos de vinhos. Vinhos tintos, brancos, espumantes. Acho que isso que é o mais legal, é trazer para o dia a dia das pessoas esse tipo de experiência. Então agora o barato é... Os dois juntos. Os dois juntos. Os dois juntos? Uhum. Os dois juntos. Você vê que o sal, ele fica muito menos presente, ele fica só no fundo. O sal do queijo some, o dulçor do vinho some, e eles juntos formam um novo sabor, né? Alta Conexão, nossa missão, amplificar os valores e a marca da sua empresa através de um show de TV. Entre em contato conosco e participe do Alta Conexão. Eu espero que vocês tenham gostado de viver esta experiência, de ter entendido mais sobre o mundo dos vinhos e dos chocolates. E falando em harmonização, é em total harmonia que a gente termina agora o programa Alta Conexão. Boa noite.